Irmãs e irmãos, que o Senhor nos aceite de coração arrependido e com uma oblação agradável na sua presença. Introduzimos hoje os capítulos 11 a 13 de Jeremias. O capítulo 11 é um dos mais claros do profeta. O texto, onde encontramos semelhanças ao Deuteronômio, não é enigmático. O profeta opõe-se à religião superficial e supersticiosa dos seus contemporâneos, mas não nega o valor das práticas externas, que desde o princípio tinham ligado o povo a Deus. Os versículos 1 a 17 têm mais sentido se referidos à aliança do Sinai e não à renovação da mesma no tempo de Jeremias. O profeta, ainda que tenha aprovado a iniciativa de Josias, prescinde desse evento efêmero no seu ministério. Mas os versículos são de Jeremias e terão sido escritos em data próxima da reforma de Josias, ainda que mais tarde tenham sido retocados. O versículo 4 mostra que se trata da aliança sinaítica. Deus fala na aliança que prescrevi a vossos pais quando os tirei da fornalha de ferro do país do Egito. O juramento feito aos patriarcas e a posse de uma terra fértil são celebrados com uma hipérbole semelhante a outras que encontramos na Bíblia. Uma terra onde corre leite e mel. O profeta responde Amém, palavra hebraica que significa sim, é verdade, e que passou para a nossa liturgia. A missão do profeta estende-se a todas as cidades de Judá e às ruas de Jerusalém. Era certamente o tempo de Josias em que o profeta começou por apoiar a reforma lançada pelo rei. A vergonha de que fala é o próprio Baal, o deus pagão, o deus dos cananeus. E, mais uma vez, o Senhor ordena ao profeta que não interceda pelo povo, dando a entender que a oração é eficaz. No versículo 18, começa a primeira das célebres confissões de Jeremias, que tornam o texto profundamente atraente e psicológico. O Senhor, através de meios humanos considerados providenciais, revela ao profeta a conjura contra ele. Encontramos aqui a famosa comparação: eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, que será retomada no Novo Testamento para descrever os sofrimentos do servo de Javé e que levou os padres da Igreja a ver Jeremias como figura de Cristo. O profeta deixa a Deus a vingança dos inimigos. Ao descrever a devastação do povo, usa metáforas como pastores, vinha, alturas, numa referência aos lugares dos cultos pagãos. No capítulo 13 encontramos a primeira das ações simbólicas de Jeremias, gestos que também encontramos em Isaías e Ezequiel. Não sabemos se tratou de um ato real ou apenas imaginário. Os profetas realizavam atos aparentemente estranhos. Neste caso, parece tratar-se de uma parábola, dado que o rio Eufrates estava a cerca de 2.000 km e não era fácil deslocar-se até lá e regressar tão depressa. A parábola é um alerta contra a tentação de alianças com Babilônia, ou, mais ainda, contra o sincretismo e os costumes pagãos que podiam pôr em causa o monoteísmo de Jerusalém. O símbolo do vasilhame cheio de vinho, que é quebrado, refere-se ao povo, especialmente aos seus dirigentes, cheios de propósitos insensatos que os levarão à ruína. E escutamos mais um apelo à conversão sincera, antes que chegue a noite, isto é, antes que venha a desgraça. O profeta sente como seu o destino de Israel. Se não se converter e for castigado, chorará não só por causa do seu orgulho, mas também pelo exílio com que será punido. E dá como exemplo a queda do rei Joaquim e da rainha mãe, deportados para a Babilônia em 597. Depois, Jeremias convida a contemplar o espetáculo da invasão que vem do norte e se dirige para Jerusalém.
O profeta fala dos sofrimentos que serão comparáveis aos da mulher que dá à luz. A vergonha da nudez e os maus tratos dos calcanhares são símbolos das últimas afrontas que pesarão sobre os que partem para o exílio. Esta história de amor de Deus sempre fiel e de infidelidade da parte daqueles que Deus ama continua a repetir-se nos nossos dias. Que o Senhor nos dê a graça da conversão. Invoquemos a sua bênção. Deus Todo-Poderoso nos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a nossa inteligência com a sabedoria para que possamos conhecê-lo e conhecer a sua vontade e nos dê a força necessária para a cumprirmos. Amém.